Olá, mais uma vez espero encontrá-los com saúde e que tudo mais esteja na mais perfeita ordem. Pessoal, como venho dizendo, acredito ser interessante continuar esclarecendo para quem está me assistindo pela primeira vez e reforçar para quem vem me acompanhando que esse programa, o Bem Mais Osasco em TV, é a versão comentada da revista impressa Bem Mais Osasco. No entanto, ao longo dos programas, não conseguimos comentar a revista inteira. Sendo assim, convido-os a acessarem o nosso portal www.revistabemmais.com.br e leiam a revista na íntegra em seu formato online. Ainda, se preferirem, entrem em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br e solicitem a sua assinatura. Ou acessem o portal www.revistabemmais.com.br, como já dito, onde, além de lerem a revista na íntegra, vocês conseguirão localizar o ponto de distribuição gratuito mais próximo de você. Bem, o tema que abordaremos hoje, ele é um tema que sistematicamente tem sido apontado por todos os tipos de veículos de comunicação, mas ainda assim as notícias das quais nos damos conta é muito mais para informar de outra ocorrência de mulher que experimentou a violência do que para nos informar da coibição dela. Diante desse triste tema, gente, eu vou trazer uma querida amiga, eu acho que eu posso falar isso, né? Ela é a doutora Luísa Rosana Varoni. Ela é advogada, formada pela Faculdade de Direito de Osasco, sócia proprietária de administradora Varoni, especialista na área civil, trabalhista e família. Então, como sabemos da existência de vários tipos de violência, antes de eu fazer a pergunta, é bom, de bom tom, que eu diga para minha amiga, né? Porque só porque é amiga eu já comecei errando. Então, Rosana, seja bem-vinda. Eu prometo que eu vou me esforçar em chamá-la de doutora, mas eu não sei se... Não precisa. Se a minha amizade vai, não, né? É isso, a nossa amizade vale muito mais. Eu que tenho que agradecer. Imagina. Ter sido convidada, é uma honra estar aqui, ao seu lado. Eu que agradeço. Eu já ia te atropelando, porque, assim, é um assunto que, para nós mulheres, eu acho que incomoda muito. Sim. Muito, é um muito. assunto bastante delicado e polêmico. Exatamente. Enfim, então, vamos entender, né, os vários tipos de violência. Porque a mais comum é a física, porque a física ela fica explícita, todo Sim. mundo vê, por mais que a gente tente disfarçar, né? Eu tenho notícias de que existe violência patrimonial. Sim, que é um assunto que não é muito abordado na imprensa. É como você disse, a violência física é a mais comentada. Uhum. Mas a mulher sofre a violência moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual. São 4 tipos de violência que encontra previsão na lei, só que a mais divulgada é a física. Tá, assim, meio que resumidamente, porque senão a gente vai discutir todo o Código Penal, né? Dá um exemplo de violência patrimonial. A patrimonial é assim, o agressor ou parceiro, né? Ele começa a se apropriar dos bens da mulher, principalmente os bens pessoais. Por quê? A intenção dele é fazer com que ela se torne cada vez mais dependente dele, financeiramente, e com isso, cada vez mais dependente financeiramente, ela vai se submetendo a vários tipos de violência. Às vezes ele faz com que destrua parcialmente ou totalmente esses bens, né? Quando a gente fala os bens, praticamente a gente liga a bens imóveis. Uhum. Mas, na verdade, a intenção do agressor é torná-la dependente. Okay. Então, ele prefere, muitas vezes, acaba por destruir até mesmo instrumento, e principalmente instrumento de trabalho da mulher.
E com isso, ela vai se tornando cada vez mais dependente e se submetendo a qualquer tipo de violência. É curioso, né? Começa como, desculpe, uma violência patrimonial e termina como uma violência psicológica. Sim. Né? Porque sim. vai alienando, né? Vai alienando. Ela se torna cada vez mais submissa. Ok. E qual o primeiro passo, né, que a pessoa, ao se sentir violentada em qualquer uma dessas circunstâncias, né, uma vez que ela caracterizou essa violência, o que ela deve fazer? O importante é assim, a mulher, ela tem que denunciar. Esse é o primeiro passo. Ela deve comparecer a uma delegacia, de preferência a delegacia da mulher, ou a delegacia mais próxima, dependendo da gravidade da agressão, da violência, fazer a denúncia, procurar também o Ministério Público, a Defensoria, onde eles estarão adotando medidas cautelares, preventivas, né, visando a integridade da mulher e muitas vezes também dos filhos. Então, vamos dizer assim, essa atitude a mulher tem que ter, ela deve exercer esse direito, denunciando. Em primeiro lugar é a denúncia. Perfeito. Isso. Como esse assunto ele é polêmico, ele pode abrir várias formas de abordagem, eu já vou interromper o nosso primeiro bloco. Pessoal, meu primeiro break, não saiam daí, o assunto hoje é muito interessante, principalmente para nós mulheres. Volto já já. Olá, estamos de volta. O tema do nosso bate-papo hoje é a violência, né? Basicamente violência contra as mulheres. E a nossa convidada, que é a doutora Rosana, no bloco anterior, ela estava dizendo que o primeiro passo, ao ser constatada qualquer tipo de violência, é denunciar, né? Procurar o Ministério Público e denunciar o agressor. Por que você acha que isso acaba não acontecendo? A mulher ela tem receio de fazer a denúncia, normalmente porque a partir do momento que ela denunciou, obviamente que o agressor vai tomar conhecimento, né? E o receio qual é? De sofrer novas violências ou até mesmo se chegar à morte. Então, ela tem esse receio. A nossa lei, Maria da Penha, ela não prevê, ela não dá uma estrutura para a mulher de proteção. Qual tipo de proteção que eu estou me referindo? A partir do momento que ela faz a denúncia, a mulher ela retorna ao lar conjugal, correndo o risco de ser agredida novamente. E a agressão, como eu disse no início, seja física, psicológica, a moral. E esse risco, ela está ali, ela está dentro do lar conjugal. Obviamente que a lei prevê medidas cautelares de afastamento, né, do agressor do lar. Mas a lei ela não oferece, por exemplo, para a mulher que denuncia um abrigo, um local onde ela possa, por exemplo, permanecer com seus filhos, né, até que o agressor saia do lar ou até que se resolva a situação. Então, o maior receio da mulher é esse, o receio da denúncia e as consequências pela denúncia. Por quê? Normalmente, o agressor, o homem, o parceiro da mulher, ele está, quando ele vai agredi-la, ele está sob o efeito do álcool, normalmente, e eu considero uma atitude totalmente covarde, porque o homem ele necessita, né, é um meio, um subterfúgio de se utilizar do álcool para poder agredir a mulher. Então, normalmente, ele já está sob esse efeito. E a partir daí, com o efeito do álcool, droga ou qualquer outro tipo, ele já não mede mais as consequências.
Então ele acaba por agredir mais e mais, até chegar a alguns pontos que a gente tem visto aí na imprensa, que é a morte da parceira e até mesmo muitas vezes envolve inclusive os filhos. Tá, a partir do momento que a gente vai e faz o registro, né, a denúncia, o que a gente espera da justiça? Bom, primeiro tem que se confiar na justiça, sem dúvida. A justiça está aí, ela está para proteger a mulher, mas para isso ela tem que denunciar. A partir do momento que houve a denúncia, a justiça passa a agir. Embora, muitas vezes, a imprensa passa a impressão, como nós vimos alguns casos aí, de que a mulher denunciou, requereu-se os benefícios, né, da lei da Maria da Penha, mas acabou sendo vítima de um assassinato. O que é importante? Denunciar, a justiça está aí, ela funciona sim, e a mulher tem que acreditar. O que se espera é resolver a questão doméstica, a violência doméstica, que o número é muito grande, só que não é divulgado. Por quê? Porque as mulheres têm receio em denunciar. Então, muitas vezes, o que se fala da violência doméstica, o número que se apresenta, é muito pequeno comparado à realidade. Agora, essa realidade que você está citando, estou até abrindo um parênteses, é a realidade de casos registrados, ou seja, a imprensa fica sabendo de 1000 casos registrados. Ela divulga só 100? Ou os números são muito maiores porque não existe o registro da queixa? O número é bem maior, tá? Devido a não atitude da mulher e na denúncia. Tá, então o número é maior. O número que a gente tem contato com eles são as que tiveram coragem de denunciar. Então tá, me fala uma coisa, a lei Maria da Penha, ela funciona apenas para agressões físicas? Não. Como eu disse no início, a Maria da Penha, a nossa lei Maria da Penha, ela protege todo tipo, ela prevê, melhor dizendo, todo tipo de violência que a mulher está se submetendo, que ela se submete. Então, não é só a física, a imagem, a ideia que se passa é somente a física, mas não. Então, eu vou ser repetitiva, mas pode ser que alguém tenha ligado a TV agora, só reforça as 4 modalidades de agressões, né, que nós citamos no começo. É a patrimonial... A patrimonial, a moral, a psicológica e a sexual. Okay. Que também é considerada, vamos dizer assim, é a mais grave da violência, que causa consequências gravíssimas para a mulher. A sexual, além de submeter a mulher a uma gravidez indesejada, a doenças sexualmente transmissíveis, marcas no corpo que ocorrem, a prostituição, muitas vezes elas são submetidas a esse tipo. Então, essa é a mais grave, considerada a mais grave dos 4 tipos de violência. Perfeito. Bom, eu vou deixar uma pergunta no ar, que é com relação à Lei Maria da Penha, que eu queria saber que tipo de proteção, né, a justiça, baseada na Lei Maria da Penha, pode oferecer para nós. Só que você segura, vai pensando na resposta, porque eu vou chamar o nosso intervalo. Na volta, a gente dá sequência. Pessoal, só um minutinho. Volto já. Pessoal, estamos de volta. Nós estamos conversando com a doutora Rosana. O nosso tema é agressão às mulheres. E no bloco passado, eu deixei uma pergunta que é a seguinte: quais medidas de proteção que a Justiça oferece baseada na Lei Maria da Penha? Você pode falar sobre isso?
A Lei Maria da Penha seria, vamos dizer assim, ela visa o afastamento do agressor do lar, da convivência com a mulher, juntamente da convivência com os filhos, porque esses também acabam sofrendo, né? Muitas vezes acabam presenciando brigas e discussões e até mesmo vendo o pai ou o parceiro da mulher agredindo, né, fisicamente. Então, a Lei Maria da Penha, ela visa o quê? O afastamento, né, vamos dizer assim, a proibição do agressor chegar próximo à mulher. Seria uma dessas medidas, que é o que eu havia colocado anteriormente, que seria uma medida, assim, cautelar, uma medida cautelar onde já visa o afastamento. Essa seria uma das, vamos dizer assim, um dos meios de proteção para a mulher. Entendi. Bom, doutora Rosana, infelizmente a justiça ela é um pouco lenta. Às vezes esse processo demora tanto que acaba culminando até com a morte da denunciante, digamos assim, né? Numa situação de agressão, feita a ocorrência, a mulher pode abandonar o lar? É assim, a imagem que se tem é de que ela é obrigada a se submeter às agressões físicas, verbais, todo e qualquer tipo de violência, né? Desde a moral, a psicológica. Então, a imagem que se tem é que, muitas vezes, a mulher acaba por se enganar-se também no sentido de que ela tem que permanecer no lar. Não é, ela não só deve, obviamente ela tem que ter as medidas, vamos dizer assim, tomar cuidado com o que, mas ela pode e deve sair de casa, sim, porque ela está colocando em risco a vida dela e também de seus filhos. Tá, só que assim, no caso de uma separação, reza a lenda que quem abandona o lar abre mão aí de uma série de direitos, né? Nesse caso, quais são as consequências para a mulher que abandona o lar do marido agressor? É assim, o abandono do lar, ele caracterizaria assim, por mais de um ano e sem justo motivo, tá? Seria a mulher sair do lar conjugal, simplesmente, aí poderia se caracterizar o abandono do lar. Nesse caso, existe um motivo justo, certo? Obviamente, assim, eu estou colocando a partir do momento que ela já fez a denúncia, ela tá já com existe o boletim de ocorrência na mão. Exatamente. Ela está respaldada. Já exatamente. Ou até mesmo já com uma medida cautelar, onde ocorre o pedido de afastamento do agressor do lar. Então, não irá caracterizar o abandono do lar nesse caso. Isso, considerando isso que é um motivo justo. Perfeito. Me fala uma coisa, a violência física deixa também marcas no corpo e o exame de corpo de delito comprova isso, né? Então, como comprovar que a mulher está sofrendo uma violência moral, psicológica? Porque isso não deixa marca aparente, né? Não. Assim, é um tipo de prova assim, difícil, mas não é impossível. A violência moral, ela vai fazer prova através de testemunhas. Por quê? O agressor, quando ele atinge a moral da mulher, ele sempre procura colocar a mulher perante terceiros, pessoas. Então, ele humilha a mulher, ele critica a mulher, ele coloca a mulher numa situação vexatória. Então, a moral ali, ela está exposta. Então, a mulher ela acaba se sentindo cada vez mais ridicularizada perante as pessoas. Então, a prova da violência moral seria através dessas pessoas, através de testemunhas. A psicológica, que é um pouco mais assim difícil, porque a psicológica ela vai necessitar, obviamente, de um psicólogo, um psiquiatra que relate ali o que está acontecendo, o que afetou e o que está ainda, né, afetando em virtude dessas violências que ela sofreu ou até mesmo ainda acaba sofrendo durante o tratamento. Então, o exame de corpo de delito realmente é óbvio que não vai comprovar esse tipo de violência. De uma certa forma, até há um corpo de delito, só que não é do médico legista,
Não. E sim de um psicólogo que vai... Sim, ele vai atestar, ele vai Ele declarar, vai gerar sim, um laudo. clinicamente ele vai gerar um laudo. Exato. Bom, doutora Rosana, me diga uma coisa. Aqui em Osasco, nós temos Delegacia da Mulher? Sim, temos. Eu não sei te precisar exatamente o endereço, mas a Delegacia da Mulher ela está ali na Vila Campesina. Vila Campesina. Vila Campesina. Ok. Bom, você tem uma referência assim, tipo 190, a gente pode ligar para o 190, ele dá telefone da delegacia, horário de funcionamento, onde a gente busca esse tipo de informação num momento de desespero, Bom, entendeu? De repente, no momento de desespero, normalmente se liga para 190, Tá. né? No caso de agressão, normalmente, dependendo do horário e tudo mais, acaba se optando por ligar para 190. Agora, a Delegacia da Mulher pode-se acessar também, inclusive, os sites, né? Tá. Da própria cidade daqui de Osasco, e ali ela vai ter condições, o endereço, né, para poder fazer a denúncia. Agora, nem sempre, vamos supor, necessariamente ocorre uma violência no final de semana, seja a moral ou a psicológica, né, a física, dependendo do estágio que se chegar, a gravidade, aí é óbvio que a Delegacia da Mulher, se não estiver trabalhando, ela tem que recorrer à delegacia comum. Perfeito. Né? Bom, a gente está chegando no finalzinho já do programa. A minha última pergunta, para você fechar assim com chave de ouro. Diante da constatação de qualquer uma das violências citadas, né, qual conselho você pode dar para os nossos telespectadores? Denuncie. Isso é muito importante. A mulher ela não tem que ter medo de denunciar. Ela pode estar nos assistindo agora e falar que é muito fácil eu estar dizendo, olha, denuncie. É fácil dizer, mas se não tiver denúncia, nós não vamos, nós, mulheres, acabar nunca com esse tipo de violência. A denúncia é essencial, é importante, então eu aconselho, façam a denúncia, busquem a proteção através do nosso Ministério Público ou da Defensoria, mas assim, a violência ela tem que acabar. Porque ela está cada vez mais aumentando, a falta de respeito, o desprezo que muitas mulheres sofrem caladas, isso não vai levar a nada. Se não denunciar, nós não vamos colocar um basta na violência doméstica contra nós mulheres. Perfeito. Bem, Rosana, agradeço muito, muito de coração, né? Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Bem Mais Osasco em TV. E para vocês que gostaram da entrevista ou que pegaram o assunto já iniciado, vocês poderão ler a entrevista na íntegra em nossa edição de dezembro da revista Bem Mais Osasco. Para tanto, vocês deverão acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br e escolherem em ler no formato online ou no campo última edição, ou ainda, pessoal, procure um ponto de distribuição mais próximo de você e retire o seu exemplar gratuitamente. Bem, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Mais uma vez quero agradecer o prestígio, a audiência e também convidá-los para o programa da semana que vem, onde conversaremos com a doutora Marcise Garcia. Pessoal, até lá, boa semana para vocês.